Moisés, a Gabriela perguntou também como criar uma cultura organizacional que priorize a gestão de riscos de terceiros. Joia, maravilha. Esse é um excelente ponto, tá, Godoy? Pelo seguinte, né? A cultura já está lá. Né? A empresa já tem uma cultura, já tem uma personalidade. Seja boa ou ruim, ela existe. Ela existe, ela está lá. A cultura é a personalidade da empresa. É o jeito como a empresa age, é o jeito como a empresa toma decisão, como contrata, como demite, como terceiriza. Quando ela decide terceirizar com esta empresa ou com aquela empresa, tem um elemento de cultura, Então ela já está lá. Então a gente já lida com a cultura, e a cultura você transforma ela com algumas intervenções. Né? E no que diz respeito a risco, tem empresas que são muito tranquilas com risco, tem apetite por risco, vamos dizer aqui do jeito correto. Né? Você fala coisas, fala, mas o que eu ganho com isso? Né? Você evita um risco. Não. A empresa quer saber quanto eu vou faturar, quanto eu vou ganhar, quanto eu vou reduzir de custo. Então, é um olhar tolerante ao risco e imediatista. Essa cultura já está lá. Né? Então, como que eu consigo convencer os tomadores de decisão de que ele precisa olhar para o risco de terceiros, né? Justamente com os resultados factíveis e resultados mais imediatos. Porque se você fizer uma análise, você vai encontrar onde o risco está e como que você torna tangível o trabalho de risco, né, com o benefício que isso gera para a empresa. Então, você precisa entender como essa empresa toma decisão para encontrar argumentos. Porque tem empresas com a cultura que vai dizer, não, o trabalho, a segurança das pessoas terceirizadas está em risco. Então, isso é uma coisa que tem empresas com uma cultura muito forte de segurança, falar, esse assunto eu quero ouvir. Né? Você vai reduzir o custo com reclamação trabalhista. Este argumento é interessante para mim, eu quero ouvir esse argumento. Eu vou conseguir detectar trabalho análogo à escravidão. Então, você precisa entender a cultura para entender qual é o argumento que você vai convencer a empresa. Né? A partir do momento que você consegue atuar, você precisa ter esse olhar de impacto futuro, né? E trazer todos os stakeholders para a mesa para entender qual a contribuição de cada um deles nesse processo de gestão de risco. Porque as empresas, Godoy, você sabe disso, trabalham em silos, né? Eu sou do RH, eu sou de saúde e segurança, eu sou da produção. Né? Então, e o terceiro, ele não é de um departamento A, B, ele é de todo mundo. Cada um tem o seu papel. Tem gente que fala, olha, gestão de terceiros é com suprimentos que contratam. Fala, não, eu só contrato, vocês que gerenciam. Aí a área de manutenção fala, não, eu só gerencio tecnicamente. Quem é passivo trabalhista é do RH. Então é uma batata quente, né, que enquanto não derrubar os muros das empresas e discutirem abertamente que esse é um problema de negócio que interessa a todo mundo, a coisa não vai avançar. Esse é um passo transformador da cultura das empresas para discutir seriamente a gestão de risco. Tá? Então, se a gente tornar tangível e conectar com o valor da empresa, a gente consegue influenciar as pessoas para se moverem nessa direção de cuidado dos riscos. Tá? Sim, eu acho que um ponto bacana também de conversar aqui, Moisés, é o seguinte, que infelizmente você tem aí, mesmo com o SG bombando aí, né, no mundo, você ainda tem, infelizmente, algumas empresas que olham puramente o financeiro do hoje e do ontem, né? Eles não conseguem nem enxergar o financeiro do amanhã, né? Então, nós já tivemos casos aqui, obviamente sem citar ninguém, mas a gente já teve caso de sermos procurados aí por uma empresa que por uma questão de fatalidade, coincidência, teve 3 acidentes, sendo um deles fatal, em um único mês. Né? Aí, depois que aconteceu tudo isso, eles começaram a correr atrás. Ruim, claro, péssimo, mas ainda seria uma atuação igual ao acidente de avião, né? Que acidente de avião sempre precisa acontecer para você ver o que você pode mudar para evitar, né? E assim você vai numa escalada de melhoria contínua, né? Agora, o problema é quando você depara com uma situação dessa, que foi esse caso, que a pessoa
vem te procurar para você ajudá-la a sanear ou sanar esses problemas, né, para que, obviamente, não se repitam, e depois que esfria um pouquinho, ou amorna um pouquinho, desiste dessas implementações, porque olha o dinheiro do hoje e do ontem, não olha o dinheiro do amanhã, né? E aí, não vou nem comparar com o valor de uma vida humana, mas respondendo até a questão que a gente jogou para o AG lá, todo um reputacional da empresa, né? Tem muita empresa que tem gente que não quer trabalhar lá por conta de N pontos, né? E continuar vivo é um deles, né? Sem dúvida alguma, né? Então, muitas vezes a gente fala do risco e nem sempre é ouvido, né? Então, esse é um risco que todo mundo corre, né? Então, principalmente nas empresas de grau de risco alto. Isso né? Um acidente ele pode ser fatal, como no exemplo que você acabou de citar, né? Sim, ele é um problema, mas eu acho que ele é um problema que pode ser minimizado se você trabalha com o conceito de queda de acidente de avião, de acidente aéreo, né? Que não é impossível de acontecer, mas cada vez que acontece, você procura entender de forma minuciosa o que aconteceu para melhorar, né? E infelizmente isso às vezes não acontece, né? Cai no esquecimento muito rápido. A Michelle perguntou. Mas sabe o que eu acho? Uma tendência, o primeiro slide que você mostrou lá da história da terceirização, né? Quando a gente começa a projetar o futuro, né? E o que vem de 2024 para frente? Eu penso que o risco, né? Manejar os riscos relativos à terceirização é uma das top priorities das empresas. Tá? Que riscos eu tenho? Porque hoje as empresas com processos mais sofisticados estão fazendo um trabalho de risk assessment e de business continuity, que é assim, quais são os riscos que independente de acontecer um acidente, quais são os riscos que eu tenho aqui? Principalmente, né, quem ia prever uma pandemia, por exemplo, que é o que aconteceu, né? Mas as empresas estão assim, qual que é o risco de continuidade do meu negócio? O que pode acontecer, né? Pode acontecer de um terceiro super importante na minha operação, de repente, deixar de existir, deixar de me prestar serviço. O que eu faço se isso acontecer? Então, eu vejo que isso é uma tendência de se preocupar com... A gente fala aqui de terceiros, mas a empresa tem N riscos que ela precisa olhar, e terceiros é a nossa praia que a gente pode contribuir com essa discussão.